Hello, welcome everybody. I am going to present now the Open Talks webinar that we have prepared for you. I have these amazing speakers with me, and this is a panel that we are going to debate digital transformation of the collection industry in a pandemic era, the voice of the leaders. So in this debate, we are going to take a forward-looking approach to debt management, sharing views and practical experience in the um, in the industry, like collecting more with less, understanding customer behavior, personalizing customer journey and treatment paths, automation, digital communication, and self-service, explainable artificial intelligence as a bridge between the creditor and the customer. And for that purpose, I am going to introduce our panelists. I have the pleasure to say that with me, I have these amazing panelists. We have Jacques Lorenz, he's from Multigestion. I also have, he's the managing director of Multigestion. I have Luis Salvaterra, managing director of Intrum. Also Fernando Brito Barros, he is country manager of Qualco. And also Volker Rey, who is the managing director of GND Real Estate. And I have with me the moderator, that is Joaquim Paulo, that is a partner from Deloitte. So now I am going to give the floor to Joaquim, who is going to introduce the topic and then start to asking questions to our panelists. So welcome, Joaquim. You can on your camera now. Yeah, the speakers, yes, as well. You can on your cameras so they can see you. Okay, so welcome everybody. So I think that now I can change into Portuguese. So, boa tarde a todos. É um gosto estar aqui mais uma vez. Agradeço o convite da Paula e da CMS para estar aqui presente para falar basicamente da transformação digital da indústria de collections, numa era em que estamos a enfrentar uma situação totalmente nova, com todo o impacto da pandemia que estamos a viver. Pandemia essa que necessariamente resultou numa disrupção para a indústria de collections, tendo em conta, nomeadamente, tudo aquilo que são as restrições de movimentação que estamos a viver na atualidade, as restrições ao nível daquilo que é o contacto físico. Logo no início, o encerramento temporário dos tribunais, que necessariamente conduziu a um atraso nos processos e a uma disrupção em todo o processo de collections, e também, paralelamente a isso, as dificuldades de acesso a um conjunto, nomeadamente de serviços públicos, não só os tribunais, mas também tudo o que é conservatórios, que necessariamente afetou a operacionalidade da indústria, que levou a atrasos em todo o processo e que necessariamente obrigou à adoção de novos métodos de trabalho, à adoção de novas tecnologias e à adaptação da indústria. A tudo isto acresce, de facto, o impacto económico que a pandemia tem tido, o expectável aumento dos níveis de incumprimento, por via do impacto que tem na solvabilidade de empresas e famílias. Impacto esse que ainda por cima é muito diversificado, não é igual entre empresas, entre setores, por um lado, e não é igual entre empresas do mesmo setor, e que isso leva a um aumento da complexidade de todo o processo e, no essencial, a um aumento previsto, pelo menos, dos incumprimentos. Obviamente que todo o processo de apoios públicos, e nomeadamente as moratórias, tem vindo de alguma forma, pelo menos, a adiar alguns problemas e, portanto, a empurrar de alguma forma mais para a frente
as consequências de toda a situação que estamos a viver, mas de qualquer forma eu penso que é claro que os níveis de incumprimento necessariamente estão a aumentar e vão aumentar ainda mais no futuro. E, portanto, isto, se juntarmos, por um lado, os atrasos que decorrem de toda esta adaptação da indústria às novas circunstâncias, alguma menor operacionalidade que resulta de todos estes fatores e o incremento expectável do incumprimento, isto levará a uma pressão óbvia para a indústria das collections, isto num futuro relativamente próximo. E, portanto, eu penso que abrem-se aqui diversos desafios para toda a indústria. E, portanto, é nesse sentido que eu e agora convidar os restantes, os membros do painel, a dar o seu contributo e a sua visão de tudo aquilo que estamos a viver e do futuro, essencialmente daquilo que será o futuro da indústria. Em primeiro lugar, and now changing to English again, I would invite Jacques Laurent to be the first to speak as CEO of Multigestión Ibérica, or Iberia. How disruptive do you think that the pandemic has been for the industry, and how do you see the future of the industry? Jacques. So, boa tarde. I'm just going. That's the only words that I can say in Portuguese without doing mistakes. So sorry for that. I will shift, of course, to English. So Multigestión is a service provider since '92 for banks and financial institutions, and we're offering BPO solution of BPO collection, integral collection from meaning end-to-end collections, and of course some servicing of modeling and due diligence and analytics. So the situation. So the pandemic situation created really an acceleration in all the things that we are living today with the digital transformations, we can say. So the digital transformation has been accelerated really very quickly in 3 months. We did more improvement in the digitalization. We can see that we did before in 3 years, so it has been a real acceleration. But more than that, I think this acceleration has been really accelerated thanks to the change of the behavior of our customers and clients. So to say it really quickly. So before the pandemic situation and the COVID situation, we were thinking that the digitalization, or mainly we were thinking that the digitalization is really to do collection or to improve the collection efficiency with less resources. That's right and wrong, because I think actually what we did with the digital implementation when we were implementing some digital solution, it was really to adapt us to the new behavior of a segment of the population. And before the COVID, it was really mainly let's say, we can say the young people, to not say, and to not put too many emphasis on the old people, okay? But actually with the COVID situation, and it was not everyone of the population. So what we saw since that is that actually we changed completely our behavior. So nobody's now, so a lot of people that were reluctant to use their tools, the smartphone, or to really interact through the smartphone, move very quickly to the smartphone. It's incredible what we observed during the crisis and the, let's say, the lockdown. It's really a movement of everyone moving to online connections or digital connection,
And we observe, for example, in some online payments or let's say digital interaction, that we have multiplied by 3 the number, so the movement from the, let's say, the old way analogic calling things to the people using even the, let's say, automation that we have in terms of collection. That's really incredible how we saw that. So it's something that could be different from in different regions, but really we saw an improvement, an incredible improvement. So what we implemented in multi-gestion was a system to manage on an autonomous way all the collection and the interaction with some people, mainly to manage, let's say, the early collection or the sensible actions that we were having. So before the COVID situation, let's say, we were observing 5 to 10% of the population that we were managing. We managed 2 million, let's say, people debtor in our organization in total between Spain and Portugal, and we were these 2 million debtor that we were managing. So only 5 to 10% were using the online chatbot and paying online without human interactions. This movement just increased dramatically. And we can say now that, and we observe, for example, in some population in early collection, but we have 25% that really use this automation or let's say digitalization systems or canal, really without any contact with people or with a human to interact with our platform, which is really a big movement, and we saw that very quickly. So that's incredible. Saying that, the interest of having the digitalization is not only interaction and autonomous interactions, and the fact that you can really use, let's say, some automation without humans at whatever time. It's really about designing some solutions based on the really situation of the individual. So what I'm saying here is that before, let's say, in the beginning of 2000, let's say, the collection was industrial, meaning that we were doing a standard process to manage all the accounts. We move completely now to something that has to be, let's say, completely flexible and really adapted to the individual situation. So meaning that from one standard solution, we are now able to apply so many solutions, but we really are able to adapt all flexible solution to one individual. So that's very interesting in the sense that because the digitalization, we are able to really understand what is the needs or what is the problems that someone can have that could be very different from another. And we can define a solution that is going to be unique and just for this guy because of this situation. And it was almost not possible before without having an army of people doing the analysis and analyzing the situation, the behavior, and all this. Now it's very easy to do it because you have all the analytics that can bring this information and automatically adapt and give you what is the best solution for this guy. So that's very interesting for that. But the other things is really that it didn't change only, let's say, the way we are interacting with people and defining the solution that we can have, is that also you can understand what is the behavior of the debtor you have in front of you, meaning that you can define, okay, this one, you can really contact him between this hour and this hour. So at that time, and not doing some calling actions or whatever you are doing at any time. So losing really capacity to be efficient, but you know that this person will be available at this time and the best way to do it. Or you can understand also that this type of
client is going to really prefer to have online contact, so a digital contact, that could be an email, an SMS, or something, or a WhatsApp, instead of having a call. He will not answer you on a call, but he will send you this file. So you can really do some multiple segmentation, and adapt all your process that you are doing. And the other things that clearly we have experiment, and mainly, let's say, thanks or because of the lockdown, is the remote work. So this is a complete transformation of how we are managing businesses and platforms. And I think it's affecting not only us in collections or in the DCA, it's also affecting lots of organizations and businesses, no? But we moved from a situation where the remote work was, let's say, everyone was thinking, and well, let's say, mainly the entrepreneurs were reluctant to develop and to put people working from home, to a situation where, because of the digitalization and the way you can control the activity and secure all the relationship that you have, you are able to efficiently do and implement some remote work for your employees. And this situation is incredible because it's going to change a little bit organization, the risk also that we can have in our businesses, because you need to control very well what is happening. And what we observed is that, for example, we did a survey in our organization. So we have more than 90% of the people that are really willing to work from home. And this is something that is very new because it was not really the case before. So here we have, and I think perhaps potentially you have some differences in each countries, the way you are adapting that. For example, we have less or we have more, so we have less willing in Portugal, for example, to work from home, and mainly from our clients, actually, so the banks, etc. And it's specifically and usually motivated due to the security. So we have than in Spain. So in Spain, all the banks, let's say that, are absolutely not reluctant to that. If you prove that, of course, you have the security that is with that. So I think we are living some very interesting moments because clearly we are living a complete revolution. So link with the digitalization and the online contact that we can have. But on the 2 million, let's say, debtor that I can have in my contract. So we are doing 7 million of contact per month, and most of them start to be only digital. So we have more than 50% now, more than 50% of the contact that we can, or the interaction, sorry, that we can have, that are now completely digital. When before it was, let's say, 80%, something like that. That's just incredible. Thank you, Jacques. Agora ia pedir ao Luís Salvaterra mais ou menos o mesmo desafio na intro, como é que vê a crescente digitalização da indústria e pegando aqui um bocadinho naquilo que o Jacques disse, clientes ou de que lado é que a digitalização é mais eficaz, digamos assim? Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, também agradecer o convite da CMS para participar neste painel. Não, efetivamente, a situação que estamos a viver acelerou bastante a digitalização e tudo o que tem a ver com a inovação. E eu diria, na perspectiva de clientes e também dos clientes dos nossos clientes, a diferença entre os clients e os customers, digamos assim. Porque, e era nessa perspectiva que eu gostava de falar um pouco sobre o que é que nós pensamos que será a empresa do futuro em termos de servir os nossos clientes, quer servir os clientes dos nossos clientes, porque nós dependemos um pouco das duas, nós somos
estamos num meio, somos de um vértice de um triângulo que tem estas duas vertentes. Efetivamente, a Intrum também tem um Transformation Program que está a acelerar em termos de globais, que caminha para cada vez mais digitalização, inovação, e para isso tem algumas áreas que são bastante importantes. Desde logo a área do IT, em termos de ter sistemas que permitam tratar com robustez, mas também com segurança, que é uma área que é bastante importante, que pode servir todos os países. Para isso tem centros especializados em termos de IT, no sentido de dar garantias de que a segurança e a robustez é importante. Foi isso que nos permitiu, por exemplo, colocar em março à volta de 10 mil pessoas a trabalhar em casa no espaço de uma semana. Portanto, isso é fundamental e essas garantias são fundamentais. Mas também na área da informação. Para mim, a informação é a chave deste negócio e é algo que é não só a informação, mas a capacidade de extrair dessa informação que vai transformar o negócio, quer com clientes, quer com os chamados devedores, aos clientes, os nossos clientes. E nisso nós temos que ter capacidade de acompanhar a evolução que nós queremos ter, mas também suportar a digitalização dos nossos clientes. Isso é muito importante. E em que é que isso se traduz? Traduz-se em várias áreas que para mim são importantes. Primeiro, desde logo, os meios de pagamento. É importante acompanharmos o que se passa em termos de meios de pagamento e de dar cada vez mais capacidade a que haja uma transformação em meios de pagamento. Agora, só aqui um parêntese, eu acho que Portugal teve algo que foi muito inovador na Europa. Eu acho que a Multibanco fez 35 anos a semana passada, mas que pode ser um problema em termos de futuro, ou seja, aquilo que levou a que fosse bastante inovador durante um certo período de tempo, pode levar a que seja um obstáculo para que a digitalização e outros tipos de meios de pagamento tenham. Espero que não, espero que a CIBS tenha capacidade de se adaptar, mas, por outro lado, os hábitos de pagamento estão tão enraizados em termos do multibanco que é um obstáculo. Por outro lado, também, outro obstáculo é que a literacia, digamos, digital não é igual por outro lado. O país não é um país, as pessoas, se calhar, jovens em Lisboa ou no Porto, têm uma capacidade de utilizar certos meios que as pessoas que estão nas províncias, se calhar, não têm essa capacidade. E há que acompanhar, como se diz agora, não deixar ninguém ficar para trás. E esse é um tema que é bastante importante. Mas os meios de pagamento é algo que é fundamental e que nós queremos acompanhar e que estamos a acompanhar, o pagamento no telemóvel, tudo isso, tudo que seja evolução nessa área, eu acho que é muito importante. Por outro lado, o que chamamos online self-service, não é? Ou seja, também permitir que quer clientes, quer devedores, ou quer clientes, os nossos clientes, tenham capacidade cada vez maior de se puderem utilizar serviços com portais, com mecanismos que lhes permitam utilizar parte dos serviços que necessitam. Terceiro aspecto tem a ver com analytics, ou seja, criar modelos de informação como scorings e etc., que são a razão que vão ajudar, digamos, os nossos clientes a ter melhores resultados, mas também ajudar os clientes, os seus clientes. Eu acho que algo que também vai mudar e que se calhar já está a mudar com esta pandemia, tem a ver também a relação que se cria não só com os clientes, mas também com os devedores, para lhe chamar uma área naquilo que eu via, porque isto vai criar regras que se calhar que as empresas têm que ter atenção. Nós já tínhamos um pouco nessa linha, mas têm que ter atenção em termos do tratamento futuro dos próprios devedores. Tudo o que tem a ver com o tratamento ético e de respeito pelos devedores. Cada vez mais na Europa existem regras de tratamento e que
vão chegar a Portugal e que são mais exigentes nessa área. Mas também nós temos que criar mecanismos e através dos sistemas de informação são importantes aí para ajudar os próprios devedores a ultrapassar e para se livrarem um pouco dos problemas que têm com as suas dívidas. Isso acho que é fundamental. Outra área que eu acho que é importante também no futuro destas empresas tem a ver com tudo o que é o compliance, ou seja, é uma área que cada vez também vai haver mais exigência em termos de clientes e as empresas têm que estar preparadas para servir e em termos de segurança de sistemas, em termos de planos de contingência, em termos de cumprimento e respeito pelos regulamentos, acho que é fundamental estar preparadas para isso. Outra área que eu penso que tem a ver com ter o que nós chamamos de one-stop shop, ou seja, ter capacidade na cadeia de valor de fazer um serviço integral e de prestar um serviço integral aos clientes. Eu acho que isso é fundamental e a digitalização pode ser muito importante também nessa área. Por outro lado, há aqui também se há um caminho que é verdade para a standardização, também por outro, há algum caminho para a especialização. E aqui este balanço entre a standardização e especialização é fundamental em termos de necessidades dos clientes e de como preencher essas mesmas funcionalidades. E isso tem a ver com outra coisa, que é arranjar soluções, mas soluções que sejam custo, eficiência, efetivo, importantes para os clientes. Ou seja, temos que arranjar soluções mais económicas e com maior eficiência para os nossos próprios clientes. Portanto, isto são áreas que eu penso que isso leva a uma certa flexibilidade e capacidade de adaptação das próprias empresas e são algo que as empresas no futuro, para além, e está um pouco acoplado à digitalização, porque a digitalização vai nos permitir ter ferramentas para trabalhar todas estas áreas. Por último, algo que não está, e para terminar agora, algo que não está se calhar ligado, mas duas áreas que eu também penso que serão importantes para as empresas do futuro. Uma que tem a ver com, se quiserem, tem a ver com a responsabilidade social e ambiental cada vez maior nesta área. O papel das empresas de gestão de cobranças, no sentido de serem um elo para o bom funcionamento do ecossistema e do sistema financeiro em termos de créditos, eu acho que vai ser bastante importante. Por último, capacidade financeira. As empresas que vão triunfar, digamos assim, são aquelas que têm capacidade financeira para estar no mercado e para conseguir alavancar o seu negócio em termos de investimento para estarem mais perto das soluções que vêm aí e que têm que encontrar para servir melhor os clientes e os clientes dos seus clientes. Obrigado, Luís. Fernando, eu se calhar pegava aqui nesta última afirmação do Luís Salvaterra no que respeita à capacidade financeira para ir um bocadinho atrás, talvez, e referir que, quer dizer, isto fala-se em remote work, muito comunicação, digitalização, mas isto por trás tem toda uma panóplia de tecnologias e de capacidade tecnológica que é fundamental e que representa um investimento significativo para a indústria. Vamos lá ver. Primeiro queria agradecer a participar com vocês no painel. É sempre muito interessante partilhar estas visões que nós temos. A minha visão não é de quem está na frente, ok? Eu estou sobretudo na área de provedor de soluções e, portanto, no fundo, o nosso objetivo é, obviamente, responder a todas estas necessidades que foram colocadas até este momento, quer pelo Jacques, quer pelo Luís, e que, no fundo, exigiram também do nosso lado um grande esforço. Eu vou dizer assim, a sorte que talvez nós tivemos enquanto editores de software é que estes temas, e todos nos recordamos com certeza, são coisas que já vêm a ser discutidas há uns anos. Não foi o ano passado, não foi no Covid, senão ninguém tinha tido a capacidade de resolver, como a gente costuma dizer, em uma semana, 2 semanas, um mês, ou como foi aqui referido também pelo Luís, por 10 mil pessoas a trabalhar remotamente, não é? Isto teve todo um passado. E as empresas, eu diria, os editores de software,
tiveram essa oportunidade de começar esse trabalho muito antes. Obviamente, tivemos que fazer uma coisa que foi algo de extraordinariamente importante, que foi ser muito rápidos, ser muito flexíveis e capazes de entregar essas soluções, ainda num contexto mais complexo, porque no fundo também nós tivemos a mesma situação, que foi trabalhar remotamente. A gente não teve mais a possibilidade de deslocar às instalações dos clientes, tivemos que aprender a trabalhar dessa forma e também, tal como vocês, no fundo tivemos que fazer isto do dia para a noite. Agora, é evidente que aquilo que eu acho que o Covid veio trazer foi efetivamente expor-nos de uma forma talvez mais rápida àquilo que no fundo já acontecia. E digamos, quando a gente diz assim, as pessoas começaram, e como eu vi aqui, 25%, 50%, portanto, um volume muito grande de contactos que passaram a ser contactos daquilo que nós chamamos hoje em dia dos chamados canais digitais versus aquilo que era o tradicional, o chamado canal de voz. Isto acontece também porque, no fundo, as pessoas, e não são só os jovens, mesmo as pessoas de meia idade, até algumas pessoas de idade mais avançada, já tinham sido expostos a todo este tipo de tecnologias. A gente tem que se lembrar que, por exemplo, o Internet Banking é uma coisa que já tem vários anos e que as pessoas utilizam e que a gente já constatou isso também mesmo na situação do acesso às próprias agências e na redução, digamos, daquela situação que acontecia anteriormente, que era nós termos que ir quase constantemente ao banco tratar de assuntos e que se deixou de fazer dessa forma. Deixamos fazer dessa forma, primeiro, pelo contact center, não é? Pela situação do contacto remoto, com uma pool de pessoas que eram capazes de tratar dos assuntos remotamente, e depois também através do Internet Banking. E hoje em dia é evidente que as pessoas acabaram por reconhecer que, além de tudo mais, é uma forma de facilitar a vida. Isto agregado a todo um conjunto de tecnologias que foram, entretanto, sendo disponibilizadas e já foram aqui referidas, e nós temos de ter tido muito cuidado em olhar para isso. As ferramentas de inteligência artificial, a capacidade daquilo que a gente chama de machine learning, de nós aprendermos, ou as próprias soluções aprenderem por si próprias a forma como devem evoluir no tratamento de todos os dados, permitiu necessariamente uma coisa que ninguém ainda sentiu, talvez, de forma evidente, mas que, mesmo aqui no tema que foi lançado, o conceito da personalização. Isto é, eu vou tentar contactar, neste caso, o devedor, ou vou tentar, no vosso caso, o vosso cliente, portanto, a entidade que recorre aos vossos serviços, expondo-lhe uma interface, a forma mais fácil, aquela que ele deseja, que ele considera que é mais agradável para ele. E isso é algo que é extraordinariamente revolucionário. Eu diria mesmo que é efetivamente a situação, utilizando um palavrão que as pessoas usam muito, a engajamento dos devedores e, neste caso, dos clientes, proporcionando de uma forma muito objetiva a possibilidade de evitar que ele tenha que passar por um conjunto de meios de comunicação que não lhe são agradáveis, para depois lhe oferecermos efetivamente o tal interface que é o mais adequado para ele. E acabamos por aqui também facilitar a vida às pessoas, porque não temos mais aquela situação de ter que agendar a hora, quer dizer, a pessoa começa a ter a possibilidade de tratar todas as interações que quer fazer no momento em que é mais conveniente, até do ponto de vista familiar, ele consegue ter a disponibilidade e não ter aquela situação que acontecia muitas vezes, ligue-me só por favor e ligue-me para o telefone de casa das tantas às tantas, porque este telefone é o telefone do trabalho, é desagradável eu estar aqui a receber um contacto, sobretudo para tratar de um problema que não é um problema agradável em termos de imagem para a sociedade. Portanto, tudo isto foi algo de extraordinariamente interessante. No momento atual, aquilo que nós achamos é que esta situação que nós estamos a viver hoje em dia, com a possibilidade que aconteceu das moratórias, nós estamos, no fundo, a conduzir para um momento mais distante. Neste momento, no caso de Portugal, pensa sempre no famoso setembro de 2021, em que aí as entidades vão ter que ter consciência, quer os devedores, quer as entidades que forneceram o crédito, que vão ter uma avalanche, efetivamente, de contactos das pessoas e meios de tratar, porque eu acredito claramente que muitos dos devedores vão ser postos perante a situação de assim, agora eu estive não sei quantos meses, 18 meses sem fazer os meus pagamentos e agora vou ter que escalonar isto, tendo em consideração que vou ter que pagar aquilo que já tinha que pagar normalmente, mais aquilo que estou a pagar
E, portanto, esta situação obriga a que as empresas tenham efetivamente que se preparar. E que se preparar de uma forma, eu diria, rápida. E há aqui uma questão que eu tenho levantado nas discussões que tenho tido com vários colegas, não só com colegas da área de tecnologia, mas também com os colegas que estão à frente das empresas, quer bancos, quer empresas de servicing ou mesmo escritórios de cobrança, que é aquilo que nós estamos a sentir é que as pessoas estão a sentir um pouquinho de conforto, eu vou dizer mais que um pouquinho de conforto, algum conforto de dizer eu só vou ter que fazer face a isto lá para o final do ano que vem. E eu costumo dizer o seguinte, não se esqueçam do seguinte, fazer uma transformação é algo que de qualquer forma vai ser delicado e sobretudo se essa transformação for de colocar mais um conjunto de canais, de meios de comunicação à disposição das pessoas. E isso aí vai exigir esforço. E por muito que sejamos rápidos, por muito que tenhamos trabalhado muito esta forma de entrega remota, de capacidade de realizar as coisas à distância, e não nos podemos esquecer que hoje toda a gente fala no mundo da cloud, da nuvem, como a panaceia de todas as soluções, e que é uma realidade, efetivamente, nós temos de ter consciência de que vai haver um tempo mínimo para fazermos isso. E aquilo que eu tenho dito às pessoas é, se estão a pensar nisso, falem connosco, tentem avançar rapidamente, porque de repente nós vamos chegar ao final do primeiro trimestre, provavelmente um conjunto alargado de clientes, sobretudo novos clientes. Os clientes que trabalham connosco, esses têm tido o cuidado de constantemente falar connosco e de tentar garantir que vão ter todos estes meios disponíveis e que sabem que nós temos a capacidade de lhes entregar, mas os novos clientes que vão buscar este tipo de soluções têm que ter muito cuidado, porque se aparecem depois um conjunto muito grande de entidades a solicitar a mesma coisa, é evidente que a capacidade é sempre finita, quer dizer, não há aqui meios infinitos de garantir. E depois nós temos que ter noção de uma coisa, é que independentemente de falarmos disto de uma forma genérica, cada entidade, cada service, cada escritório de cobrança, cada instituição financeira tem a sua própria forma de trabalhar, de tratar com os seus clientes, mesmo utilizando os mesmos canais. E, portanto, isso vai exigir um esforço muito grande. Esse é o grande problema. Agora, é evidente que nós, os provedores, tivemos o cuidado, felizmente, e até este espaço de tempo criado com as moratórias ainda nos facilitou para validar um conjunto de processos, de termos a capacidade de responder a todas as questões que foram aqui levantadas e que passam efetivamente pela compreensão e pela previsão do comportamento dos devedores, que passam pela forma de garantir que lhes entregamos o relacionamento da forma mais adequada e no meio mais bem posicionado para facilitar que eles utilizem e dessa forma maximizarmos efetivamente a capacidade, assim esperamos, de recuperarmos o crédito. Agora, há outra coisa também que há um problema que às vezes as pessoas esquecem, é que todas estas ferramentas, por exemplo, otimizam extraordinariamente os trabalhos de back-office. E, portanto, quando nós dizemos cobrar mais com custos menores, e a gente pensa sempre, como é que se faz isso? A redução de pessoas. É preciso reduzir pessoas? Provavelmente sim, mas nós vamos ter que ter o cuidado também de criar os meios para não se perder nada daquilo que já tínhamos e continuarmos a fazer, como nós dizemos, mais, okay? Com menos, isto é, com menos custos. E isso é extremamente importante. Foi aqui tocado um ponto. Nós também temos tido o cuidado de garantir uma coisa, que é, nós estamos a falar hoje de um volume de tecnologia substancialmente mais alargado, considerando tudo, ferramentas de inteligência artificial, todas as ferramentas ligadas às questões de segurança, ao trabalho remoto, à disponibilização de meios das pessoas poderem efetivamente de qualquer local ter aceder àquilo que precisam, etc. Mas temos que ter sempre consciência, é uma coisa que nós lutamos muito, é garantir que isto é entregue a custos devidamente controlados, porque senão batemos naquele problema que o Luís diz, a gente vai ter tudo, mas depois não vai ser economicamente viável, e aí começa a ser um problema, não é? E, portanto, isto é, digamos, aquilo que nós estamos a fazer, mas realmente eu gostava de deixar o repto a quem nos está a ouvir, de que vejam com muito cuidado as tomadas de decisões, os timings, porque senão vamos ter um problema. E nós temos uma data, teoricamente, que é o setembro do ano próximo, e eu acho que as pessoas já tiveram a experiência de passar por todos os problemas das moratórias e o esforço que tiveram que fazer, e eu conheço muitas instituições que fizeram um esforço, eu diria, efetivamente, muito, muito grande, para garantir uma capacidade de resposta a todas as pessoas que optaram numa primeira fase.
até por receio, como a gente diz, pela incerteza do que ia acontecer e do que o que ia ser o nosso futuro, que tomaram a decisão de optar por aquela solução, às vezes até sem necessidade. O outro ponto também que eu gostava de ressaltar aqui é que nós temos de ter consciência de que desta vez, e porque é uma situação de crise sanitária, e que tratamos de áreas e mercados, vamos dizer assim, mercados verticais, desde a aviação, o turismo, então Portugal e Espanha, que têm obviamente uma situação de turismo e de exposição ao turismo extraordinariamente grande, nós temos de ter consciência que hoje em dia as pessoas sofreram, e não foi só, digamos, as camadas, vamos dizer assim, de menor capacidade financeira. Hoje está a ser transversal a toda a gente. E, portanto, é preciso ter consciência de que nós vamos ter que também criar estas ferramentas para tratar de uma forma, eu vou dizer assim, entre aspas, massificada, porque é aquilo que vai acontecer quando a gente fala de avalanche, de todo este tipo de devedores com que nós vamos ter que fazer face e tratar. Peço desculpa por me ter alongado, perdão. Obrigado, Fernando. Now, I will turn to English to speak with Volker, but Volker, please feel free to reply whatever language you prefer. I would ask your view as a client and someone that benefits from the effectiveness and the efficiency of the industry. In fact, what is your view as the main challenges for the industry for the future, and namely for this avalanche, as Fernando said, of September? So yeah, I mean, from my point of view, I come more from the secured space than from the unsecured space. I guess technology has had a higher impact in the unsecured space, where it has really changed the game completely in the past decades. I've been exposed to NPLs for the past decade at Lone Star, and it is just amazing what it has done in the unsecured space. No? But even also in the secured space, in Iberia, both in Spain and in Portugal, it has changed a lot. And if you take the transaction from the beginning, from the underwriting of a portfolio, the capacities that you have today to do a due diligence and a data analysis and data scrubbing are unheard of. I mean, with the first transaction we did in 2011 at Hudson, when we opened the office in Madrid, we had to literally go through all the annexes and all the deeds by hand. Today that is done by machines, and that also allows to put on the market much larger portfolios. So 2,000 lines was a big portfolio in 2011, and today you have 100,000 lines, even in secured portfolios, that need to be transferred from one entity to another, and it could not be possible without the technology. So I think there a lot has been done, but a lot still can be done. So I think in terms of integrating different parts of the transaction in the systems that the service providers have, that would simplify a lot the management. And it is actually quite shocking that the IT systems of the bank have generally adapted very little to what has been happening over the past decade in the NPL world, because the systems are still very focused on tracking the debtor and the loan characteristics, but in the secured space, you still struggle to control the collateral, which at the end of the day is the most important part of a secured loan once things go south. I think there is a lot to be done there in the expansion of the IT systems in the banks, and there is a lot of knowledge that is on the side of the service providers and of the services that could be used already in the redesigning of the bank's tools, so that boarding of portfolios in the futures can be done easier and with less effort, with less errors,
with the easier data scrubbing, which is something that takes a long time when you board a portfolio. So on that side, I would say you can improve the underwriting process, you can improve the closing, so the transfer of the transaction, doing automatization of deeds, extracting the data of the contracts directly from the data tapes. Something this has been done in Spain for a long time now, but it's only starting in Portugal now in secured portfolios, extracting the data tape into the deeds automatically, which is, I think, a key element of a secured portfolio transaction. And then once you go into the asset management, I would say that also the service providers and the banks need to somehow work more closely in order to allow the client to have a better control of what's going on in your portfolio. And on the real estate, I mean, I think it is quite advanced in the unsecured space, but I would say that in the secured space, it would still be there's still some way to go. And there are, I think, also great differences between one service provider and other service providers. And some of them are more advanced and others not. And then you feel it as a client that when the IT tool of your service provider is strong, it takes a lot of work of your side, preparing proposals for committees that basically in a good service provider system come out automatically almost with the data points that you need. And all the annexes already prepared automatically. You only need to log into the system and it comes automatically. And if you have to do that by hand on larger portfolios, it means that you need a full admin team on your side only to prepare proposals for committees. So I would say that there's still some room for improvement, but in the past decade it has moved a lot. So I would say that we can be proud, all of us, of the evolution that these systems have had over the past years. I hope that with this acceleration that we are seeing with COVID and people working from home and making this more necessary, that we're gonna go that extra mile that is needed to make this whole process a bit more effortless than what it was in the past. Thank you, Volker. Now, I have a couple of questions more, but let me know, Paula, how much time do we have? I don't know, but... Yes, we can ask questions with no worries of the time. We have like 10 minutes more. Okay. If you have any question on your side, please let me know. Jacques, you spoken about the unique solutions and adapt to the behavior of the individual or the client of your client. I would ask you, how do you see the behavior of the individuals and how easy it is to reach them and to get them involved in this new approach to a technological approach to the process? So the behavior, as I commented before, has changed completely. But let's say, without taking in consideration the COVID thing, so more people want to control the way they are going to communicate with you. Okay, so meaning that when you have a call, doesn't mean that you're going to answer. You can just automatically shift the call or put it in your mailbox. No, so actually, less and less you can oblige someone
to take your phone call or to answer your phone calls. What is happening actually is that more and more people are going to choose the way they are going to connect to you or contact with you, and it's going to be at the time they want to. So what is happening is that the hours of, let's say, contact should be very large, because some people are just looking at you or taking the time to contact you and calling you or being with contact with you at the time they want, and it could be during the night. I'm not saying that lots of contact is coming during the night, but when you put in place an automated solution to get and receive some information and contact from the people, from your clients of clients, let's say that, it has to be almost 24 hours, seven days. So because you are going to, we can see that the moment that people are contacting you, of course, it's always during the morning. You have always this peak that we can usually observe everywhere. But more and more, you can see that the timing of contact is changing. And what is happening also, so the fact that people are going to choose the way they want to contact with you means that you need to make it simple. The most simple as possible. So the way you offered people to give you this information, or to pay you if they want to pay, or to put in place a solution, has to be very simple. And let's say that the only thing that is important is that it has to be through the iPhone, or well, for a smartphone, let's say that. So that's very important, that because actually today we are, let's say 90% of our contacts are going to be like that, especially with the pandemic. You can't meet a lot of people. To go to a bank agency or to a branch, you just need to take, let's say, a meeting sometime before. It's just a nightmare. So nobody is going to go anymore in a branch of a bank. It doesn't make sense anymore. You need to really, and the best banks in that case, they move and they shift most of the contact to the smartphone and online. That's very important. That's the same for a collection agency. So the fact that you can't visit currently, and people are more and more choosing the way they are going to contact you, means that you need to offer them a simple solution to be in contact with you. You need to answer immediately, because nobody is expecting. So more and more you are impatient about getting the solution or the answer that you are asking. You can't wait 5 minutes to get an answer. Doesn't make sense, especially online. It has to be immediate. So it's why the use of chatbots, let's say, to pass some steps that could be very interesting, or artificial intelligence, in the process that you are going to use, and the acceleration of the answer you can give. After that, humans are not going to disappear, but the humans has to be for the real problem, real negotiation at the end to this type of things. But we really need a simple solution. So the good things of the digitalization is really that now most of the process are thinking about the client, the final customer, so the final interaction for the customer, and make it easy for the customer, which is very good. So it's not anymore a process where you need to wait, pass to one people and after another one and after another one, because it simplifies the processes within the organization of the industry of the business. It's now you look at the guy, at the client, final client. It has to be simple, immediate, in one contact. So if not, you're going to lose everyone, and you don't get the solution that you want to do. So that's in the behavior of people. That's where we can see some real differences. People are just do not accept anymore to wait and to not have an immediate answer. And when we talk to someone, it has to be a professional. So meaning that it cannot be someone who's saying, oh, I don't know, perhaps. No, it has to be a direct answer and very professional. So it's why actually people that are working in collection agency, we need more and more experts, and we need to train our people more and more,
about how to manage negotiation, how to manage conflict, but really because we are going to be focused on the difficulties, not on the simple things. So if it is just to say, okay, pay me now, no, something like that, people are going to do it today, not at 100%, but very soon at 100% online. And that's it. Thank you. In the same, following the same order. Luís, eu não resisto a pegar, porque o Luís falou nisso, e eu penso sinceramente que é importante para o futuro da indústria. Falou em tratamento ético dos devedores, em compliance, segurança, responsabilidade social, e a tecnologia às vezes facilita muito o desviar deste tipo de tratamentos, porque torna muito, às vezes, fácil, incorpora uma distância social e uma distância física que às vezes torna mais difícil o controle desta necessidade ética e de responsabilidade. O que é que a indústria pode fazer por isto e de que forma é que isto pode, de facto, ser uma alavanca importante para o futuro da indústria? Sim, estão-me a ouvir, hein? Todo. Não, realmente efetivamente é uma problemática complicada, não é? Porque, por um lado, eu penso que este caminho da exigência ao nível dos devedores e ao nível dos clientes, os nossos clientes, vai ser cada vez maior, quer em termos de organizações sociais que vão estar por trás, mas como uma própria exigência individual, como também aquelas questões de que o Jacques colocou em termos do tempo, daquilo que as pessoas estão ou não, quando é que vão ou não ser contactadas, quanto tempo é que podem estar à espera ou não. Portanto, isso vai exigir o quê? Vai exigir, por um lado, quer essas regras em termos de tratamento que sejam cada vez maiores, mas também o maior profissionalismo das pessoas que interagem com esses devedores. Portanto, e o que temos que fazer é, por um lado, criar sistemas que protejam, que salvaguardem esse tipo de tratamento, ou seja, que não sejam, digamos, de uma maneira simplista, as pessoas não podem falar para a parede, não é? Tem que perceber o que é que está por trás e tem que entender quais as razões do que estão a tratar. E isto exige que os próprios sistemas sejam transparentes, que sejam sejam entendíveis pelas pessoas. As pessoas têm que ter confiança nos sistemas que existem. Este negócio, desde sempre, desde que foi criado, e a Intrum tem quase 100 anos, vive muito da confiança, não é? E vai viver sempre da confiança. Porque, como eu costumo dizer, nós tratamos dos dois ativos mais importantes das empresas, dos seus clientes e do seu dinheiro. Portanto, isso é fundamental. Daí que a confiança vai ser sempre muito importante. E a confiança nos sistemas, nos sistemas de informação, tudo isso, e a transparência vai ser fundamental. Por outro lado, a parte da interação humana vai também exigir cada vez mais, como eu disse atrás, profissionalismo, saber, especialização, cada vez mais no sentido de que o que é que eu tenho que fazer para, por um lado, tratar as pessoas de uma forma com respeito, com ética, tudo isso é importante, mas também no sentido de não perder a parte que estamos a cobrar, não é? No sentido de esta parte, este balanço entre digamos, sem querer, aferir da agressividade no sentido positivo e não negativo é muito importante. Daí que cada vez mais a formação destas pessoas, as regras que têm que seguir, os códigos de conduta, tudo isso é fundamental para que tenham sucesso. Vai evoluir, e já existe em alguns países, por exemplo, a Inglaterra é um país em que tudo o que tem a ver com o tratamento dos devedores é muito regulamentado, se calhar até por excesso, mas é muito regulamentado. Os próprios devedores, os customers, vão avaliar
as próprias empresas e vão ter, se calhar, há uma altura que as pessoas vão ser medidas também por isso. Ou seja, acho que a evolução vai toda nesse sentido, mas para responder à sua pergunta, a digitalização tem que saber viver com isto, tem que conviver com isto e não pode chocar porque com este caminho que é um caminho que vai continuar a seguir. As empresas têm que ser cada vez mais, o tratamento dos devedores tem que ser ético, tem que haver responsabilidade social, tudo isso não é para um caminho que é paralelo e não é, digamos, não vai chocar entre si. Obrigado. I will now change a little bit. Just going first to Volker. Volker, you spoke essentially about the portfolios and the management and sale of portfolios. Do you think that with that better technology and more flexible treatment of information will change the profile of the portfolios that are transacted in terms of size, in terms of the number of transactions, in terms like a continuous flow of transactions? I mean, the better the technology is, obviously, the larger the portfolios can be without destroying too much value. So the thing is that the portfolios in Portugal already don't have such a massive size as they have maybe in other jurisdictions. So technology becomes slightly a bit less vital in a portfolio of the size of the portfolios you see in Portugal, because with 3,000, 4,000, 5,000, we had 9,000 lines in Viriato. You can do a lot of things manually. But it gets to a certain point that you cannot do things manually anymore, and there you need to rely on technology. So depending on what the next wave of NPLs will be and how severe it is, if you want to dispose, I would say above 5,000 lines, you need to have a good system in secured portfolios, because you need to be able to offer reliable information to the bidders. And the discussion I have a lot internally in the bank, and also when I discuss with other banks about this, is that I've been on both sides. So I've been on the bank side, but most of the time I've been on the buy side for Lone Star, and I don't think that the banks fully appreciate the importance of data and the impact it has on price. So if you can offer clean, reliable data, it allows the investors to go that extra mile in pricing, because they can be confident that the data tape is correct and true, and that they can rely on it. If I start doubting if the square meters are correct, or if the assets still are owned by the bank or not, or if I'm going to have a 20% of putbacks, that is going to consume a lot of time and efforts on the boarding, which is going to delay the whole collection process, then it makes a big difference in price. So I think we should not underestimate the importance that a good system and the capacity to generate reliable data is for the pricing exercise. Thank you. Eu teria aqui uma última pergunta para o Fernando, e deixei para o fim agora de propósito. Tendo em conta que o que falou em termos de desenvolvimento, e falou-se já bastante de machine learning e adaptação e o demais, o que é que se pode, de alguma forma, antecipar, ou o que é que pode ser, de facto, o que é que este desenvolvimento de software vai permitir no futuro, aquilo que
que ainda não é possível hoje, mas que, o que é que vai ser possível? Realmente o que vai ser possível é difícil de responder, não é? Se eu tivesse essa capacidade, a tal famosa bola de cristal, seria muito mais fácil e simples. Eu gostava de qualquer forma de dizer o seguinte, quer os temas que o Jacques levantou, quer os temas que o Luís levantou e mesmo o Volker levantaram, são temas que estão a ser seguidos e em que, digamos, dentro do mundo da tecnologia, há áreas específicas que nós estamos a trabalhar com muito cuidado. Aquilo que normalmente, aquele palavrão típico do Customer Experience, isto é, conseguir dar a tal transparência na informação que se dá à pessoa e quase lhe dar, entre aspas, a entender que ela não está a falar com uma máquina, mas que está a falar com um humano, okay? A tal situação de humanização do tratamento informático é algo que nós investimos fortemente, que tem dado passos extraordinários em termos de avanço e que muitas vezes cria quase a situação de empatia tão grande que a pessoa naturalmente quase que esquece que está a falar com uma máquina. Essa é uma realidade concreta. O outro aspecto também, que foi lançado pelo Jacques, que é a necessidade de se responder rapidamente e de se ter a resposta, e hoje em dia isso obrigar a cada vez mais termos recursos, pessoas com um nível de conhecimento e de saber que tem que ser muito grande para ter essa capacidade, nós também estamos a olhar para isso, porque temos noção de que temos que facilitar. E, portanto, uma das coisas que nós trabalhamos muito é, efetivamente, aquilo que normalmente se designa de interface do usuário, aquilo que o agente tem na sua frente, para que ele seja capaz de, mais rapidamente e da forma mais simples e mais intuitiva, conseguir abordar e responder imediatamente ao cliente. E, portanto, estes são temas que têm hoje um caminho muito vasto. E aqui, mais uma vez, todos os conceitos que nós temos à volta da inteligência artificial, a capacidade hoje de interpretação de voz, de texto, etc., são coisas que, quando nós falamos de digitalização, temos de ter consciência que isto é uma das áreas mais importantes do saber e do conhecimento, e onde se está a fazer uma forte investigação e que se está a trazer. E essa outra grande vantagem é que hoje conseguimos passar da investigação à utilização, à operacionalização e disponibilização das ferramentas, como nós não tínhamos no passado. Antigamente tínhamos muita gente a pensar, não é? Até tínhamos a separação entre os que faziam desenvolvimento e os que faziam investigação. Não é? Hoje já começa a ser muito menos limitada estas duas áreas e começa a haver uma, digamos, uma integração das duas áreas. Porquê? Porque muitas vezes passa-se quase da investigação imediatamente à disponibilização para a operação. O outro ponto que o Volker levantou foi, obviamente, o grande problema que se punha no passado e que, infelizmente, ainda acontece muito, é a situação da capacidade de tratamento de dados. Hoje ter dados, o custo do disco já está de maneira baixo, que já não custa, quer dizer, ter dados armazenados não é o grande problema. O problema agora é ter a capacidade de os tratar. E então, quando temos volumes extraordinariamente grandes, a coisa começa a ser muito complicada. Eu tenho uma experiência anterior no mercado de massa muito grande, que é o mercado brasileiro, onde se põem problemas gravíssimos quando estamos a falar disto, não é? Porque aí temos instituições que, obviamente, trabalham com 40, 50, 60 milhões de pessoas, muitos deles devedores, não é? Porque o nível de endividamento é extraordinariamente grande. Portanto, eu diria que hoje nós temos a possibilidade de responder a isso, estamos a responder a isso. Vamos ter, com certeza, um caminho muito grande, mas todos estes temas que foram levantados aqui são temas que hoje nós temos, eu vou dizer, pelo menos já um nível de capacidade de resposta, de disponibilizarmos meios para que, efetivamente, as entidades que hoje estão ligadas ao mundo da cobrança, dos NPLs, possam responder de forma objetiva e eficaz e, sobretudo, de dar a resposta que os devedores procuram e que os clientes, quer dos serviços, quer dos escritórios de cobrança, pretendem ter em termos de informação, da forma como a colocamos, com a tal transparência. Há um ponto muito importante que a gente não se pode esquecer e que o Luís também abordou, que é o problema da regulamentação. E ele citou o caso de Inglaterra. Nós, por acaso, temos uma experiência muito interessante em Inglaterra, porque não só somos provedores de tecnologia, mas temos uma atividade de servicing, okay? Que é extraordinariamente importante, porque, como eu costumo dizer, a melhor forma de sentir os grandes problemas é tê-los mesmo na mão, não é? E, portanto, no fundo, esta área de servicing é um excelente alfobre para a gente conseguir ali fazer germinar, okay, aquilo que nós queremos em termos de conhecimento, de saber, para depois disponibilizarmos aos nossos clientes enquanto provedores de tecnologia. Espero ter respondido. Obrigado. Paula, I think it's time to get back to you.
You're mute, you're mute. I always instruct to not mute, to unmute, and I always get wrong that. So many thanks, Joaquim. It was a pleasure to have you. It was very interesting today. Actually, I am learning a lot of Portuguese with all these debates, and I hope you enjoyed as much as I did. This is a very relevant topic. This debate, because of Qualco, our main sponsor, it is because this is so relevant, and because we really wanted to have develop this topic in Portugal. This year we did not make our credit week in Portugal, but we know this is a very relevant topic, and next year is going to take a lot more camera, if you want, because of the moratorium, compliance, and all the reality that is going to take place next year. And regarding NPLs and NPEs, this is a thing that starts to be very relevant for the economy, not only for companies, but to the whole country, because of what we are going to expect in terms of NPLs and also in the secured market. So having said that, I am going to share with you the next presentation that we are going to have. But before that, I want to thank Joaquim, Jacques, Joaquim Paulo, Jacques Lorenz, Volker Rey, and Fernando Brito, and Luis Salvaterra. Many thanks for joining us. Today it was very interesting, and I want to let you know that this was recorded, and we are going to make it available in our Credit Hub space, where we place all the recorded materials from our events. And also, if you were signed up to the National Congress of Credit that happened last week, we are going to make it available there as well, so you can review it and rewatch it. And of course, if you have questions for our panelists, I will pass to them so they can continue to interact with you. So thank you very much to you guys. And now I am going to ask Olivia to share her screen to give the word to Nikos Vasiliadis, who is our next speaker, and he's going to talk about his innovation pitch is about revolutionizing the management of NPLs and NPEs. Thank you very much, guys, and we continue with Nikos. Thank you. Bye-bye. Bye. Welcome, everybody. This is a presentation that we are going to do, sponsored by Qualco. Today, we are going to talk about Qualco 360, revolutionizing the management of NPLs and NPEs. Reimagine debt management through a single, constantly evolving technology ecosystem. Proactively identify and manage vulnerable loans during and beyond the pandemic. Rapidly align collections and recoveries operations with customer behavior through machine learning and advanced analytics. And get digital and self-service capability act as a bridge between you and your customers. Today, we have an expert with us. Before I move ahead, I am going to say that this is going to be a pitch talked in English, but with subtitles, so you are comfortable with it. So with not more preambles, I am going to introduce Nikos Vasiliadis. He is Senior Pre-Sales Consultant of Qualco. Welcome, Nikos. You can join us now. You remember not to unmute you. Okay, hello, can you hear me now? Yeah, perfect. How are you? I'm fine. How are you? Perfect, Nikos. So I leave you to it. Okay, so thank you for having me and for this opportunity to share with you how Qualco technology can support clients in the NPL area. Let me just share my screen. Let me know when you can see it. Yeah, we can see it. Okay, perfect. So today's focus, as you said, is on Qualco 360, our ecosystem of pre-built systems and tools that enable organizations to make better decisions through data-driven insights.
We have spent a lot of time working with our client organizations around how to consume data and how to turn it into something meaningful, and then how to immediately operationalize it in order to get value. We see this cycle that I'm presenting as key in order to change the way we interact with customers and to enable better understanding of portfolio elements to achieve optimum performance. Our aim was to bring these aspects together in a unified solution, combining the best of our data management, of our analytics, and our workflow software capabilities. Qualco 360 is the ecosystem that enables all these features to be delivered to clients in one single solution. So let's start with the data aspects. Our solutions enable organizations to consume data from multiple sources, making sure that the data is correct. And it's fully aligned in terms of how data items are used anywhere in the process, so that there can be clear identification of tracking of individual items for compliance purposes. There are two key elements regarding the onboarding of data. The first is the speed at which we are capturing data, and the second is obviously the quality of it. So we work significantly around capturing data on daily snapshots in order to build up quick behavioral analysis that can be used to create homogeneous segments within the portfolio and identify changes in customers' behaviors. We also enable big data consumption and application of advanced analytics using machine learning, particularly in the area of speech and text analytics, an enabling technology that allows organizations to really take value of the data in the portfolio. One of the things that is becoming more and more evident within the operational environment of the NPL sector is how you can draw other open data assets and improve the quality of the assessments that take place as the accounts progress within the collection process. Pulling open banking data and getting full transactional history of credits and debits enables the business to make more informed decisions. So moving on to the intelligence aspect, this is where the magic happens. This is where we take the data and with the power of analytics, we turn it into something meaningful. This information can be used to change the way we interact with the customers and to automate better informed decisions about evaluations and portfolio performance. There is a large number of models that can be applied, and we are now able to deploy them in real time in operations in a way that is explainable so that the business can be clear about how and why specific models are created. Organizations no longer need large teams of analysts to do the modeling. Instead, you let the system do it for you, and you can focus on the business meaning applied to the models that are generated. We're also making sure that we can apply techniques such as analytical optimization, recognizing specific characteristics within individual assets, accounts, or customers that can influence better performance or give a better evaluation. So when you get into data-driven analysis, we make sure that you have all the available characteristics to get an optimized model. And then we move on to the deployment side, where we operationalize those models and deploy them in order to generate value from intelligence that was applied on our data. This means tailoring the treatments, understanding how digital tools can be effective, how and when to use new channels of communication, for example, chats or chatbots, and making sure that any recommendation that has been identified by intelligence is deployable within the operations. Some of the decisions could be around the customer journey, channel management, outsourcing of collections, and ultimately capturing any data that is derived from the changes in the treatment and the strategies that have been applied, codifying that data and then feeding it back into the system. So let's drill down to the pre-built systems and tools of our solution. Our flagship product in the center of this slide is our collection and recovery system, QCR, which is supported by an all-in-one decision-making platform that utilizes earlier results to build predictive models. These systems now come bundled with a self-service portal for better customer experience and higher user engagement.
along with central reporting capabilities using a single data source. Now let's look into each one of our components. So the heart of our system, QCR, is a comprehensive collection system that supports end-to-end collections operations from pre-collections to legal, and allows definition of collection strategies, late collections phase outsourcing, auto-generations of letters, emails, among others. It improves portfolio management across multiple industries, mainly for financial institutions such as banks, servicers, or debt collection agencies. But it's also suitable for energy, automotive, legal offices, supporting their whole business process. It manages all in-house and third-party activities in one place, operating as a central hub for the management of in-house and third-party activities, and providing with comprehensive oversight and control over the interactions they undertake. State-of-the-art technology enables you to constantly evaluate the effectiveness of automated segmentation strategies, allowing you to make quick adjustments to enhance the performance. Having been successfully used in organizations with low volume needs, right up to high volume requirements for tier 1 international businesses, QCR supports the simple to the most complex multi-product client and customer relationships at any stage of the collection and recovery lifecycle. And all these come with our new web-based UI, and we are driving increased productivity and employee satisfaction. The collection system and recoveries is integrated with a data-driven decision engine, which combines analytics with machine learning to revolutionize the management of non-performing loans and radically reduce losses. This is a completely open environment for collecting, verifying, and exploiting your data. It allows users to streamline reporting data, accurately value their debt portfolio, and supports their decision-making. A single installation enables credit risk and operations to achieve excellence across the customer lifecycle. So D3 achieves modeling speed by automating the whole business workflow, the whole analytics workflow, not just the exciting model building step, enable thus a smarter way of working. On top of those systems, we offer a user-friendly self-service portal, a fresh and modern front-end solution for higher user engagement, providing end users with easy access to any information they need. Customer engagement is now available on any device or platform. It delivers flexible customer journeys, and it's fully configurable. This allows you to align your collection strategies across the digital platform for increased customer engagement. So now the end users have all the tools they need to take control of their finances, regardless of where they are or which device they use. Finally, the flexibility of our bundled solution allows users to create reports in the format that best suits their management style based on a common data source. We help you automate data transformations for reporting purposes, for example, operational, management, or even regulatory reporting. This means that you can now produce 100% reliable reporting data for better decision-making, or as we call it, one single version of the truth. So, in a nutshell, Qualco 360 helps you understand customer behavior, include adaptive models that are continuously updated to reflect the present and predict the future, and offer smooth customer experience. Your agents will have a unified view on customer situation and the suggested treatments. Information is now streamlined across systems, and there is a smooth interaction between our pre-integrated platforms in the ecosystem. So you will be utilizing the best communication channel, achieving more effective treatment at any stage. Before we end this presentation, I'd like to describe a couple of use cases as examples of how data-driven insights can enable you to make better decisions and create value. Having just recently introduced our self-service channel, I'd like to start with an example of how we can utilize data analysis for onboarding customers to it. So we know for a fact how much effort is wasted in failed attempts to contact customers,
And we have created a contactability prediction model to indicate the best channel and the best time of the day to contact customers. Once this information is operationalized, QCR, or operation system dedicated strategies, issue the letter or the SMS or the email to the customer, who can then be securely onboarded to our portal. The end users get immediate control of their finances. They can update their contact details. They can even perform card payments through the portal. And any action they take is sent back to the data decision engine, including even non-treatment data for further analysis. Moving on, a common business challenge in our industry is that payment arrangements that are set up by a servicer fail in unpredictable ways, and this leads to drops in cash collected and additional effort to rehabilitate the non-paying customers. We have now built a model to predict arrangement signature and breakage propensity, and we use it to route high-risk customers to preemptive treatment. Customers are now prompted to try out the new feature of our portal that calculates their disposable income through an extensive income and expenditure form. And they can proceed to submitting a feasible proposal to settle their debt, which is subsequently reviewed by our operations admins, who decide on the following steps. And one last example, allocation of customers to debt collection agencies and other third parties is an important part of management of any debt portfolio. And Qualco 360 provides you with all the necessary tools required to optimize the allocation of individual customers to specific DCAs in order to maximize defined objectives. So, for example, activations of customers or cash collection. D3 applies models to your current portfolio and estimates recoveries for every possible combination of customer and DCA. And then the allocation optimizer auto-selects matches in order to maximize the overall recoveries. The proposal is then sent to operations, and business users can review it, can update it in case they want to satisfy any other business constraints. As always, reporting data is used to calculate the efficiency of the allocation and to further optimize the model. So that's it from me. Before we move on to the Q&A session, I'd like to mention that more information about Qualco 360 can be found in our website, where you can also request a live demo of our solution. Wow, Nico, it was awesome. I would request a demo, actually. I'm very, very interested with your solution. And actually, it is a very relevant topic, this thing about customer engagement. I think it is a very appropriate time to talk about this. You know, we recently had this collection digital trip that was a product of CMS that gathered collection companies all over the world. And it is important to know that in the center of all questions and concerns regarding collections, it is customer engagement, to be accurate, to get with the right message at the right time, you know. And it is very nice to know that you already have a tool that is very technological and solves all these issues. And what I would ask, a question that we have is, how important do you think is big data and its use in this time of global pandemic? So in this era of where everything has changed, how actually do you see that big data, how relevant it is? How do you see it? Well, data analysis was always fundamental, and especially now with the pandemic, which is a completely different crisis than the one we faced around a decade ago, which was the financial one. So what we knew back then is not relevant anymore, and we have understood that we have to be collecting data as quickly as possible in order to adapt. And we have managed to combine technology with our business expertise for portfolio management in order to update our treatment as quickly as possible. Oh, that's awesome, actually. And do you think that artificial intelligence can completely replace portfolio analysis? What is your view about that?
Well, we see it as a great complement to the work of an analyst. We do not see it as a standalone tool. I mean, analyst experience is always needed because there are specific aspects of the portfolio that need to be reviewed. So we see it as a tool that will make their lives easier, not take over their jobs. Oh, excellent. So that's good news, actually. So thank you very much, Nikos. It was a great presentation. And for all of us, you should know that this presentation is going to be available, so you can rewatch it again. And after the event is gone, you can see it also in our platform, credithub.net. So a lot of thanks for you, Nico. Qualco, it is an excellent sponsor of us, and we are very, very proud to have it with us on board. So thank you very much, Nikos. Have you a great day. Thank you for having me. Have a great day. Bye. Okay, bye-bye to all. Thank you.